deixaste livre, livre, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória ao Senhor Jesus. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória ao Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Jesus. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deixam livre, Senhor. Obrigado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Glória a Deus. A graça bendita da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que todos estejam bem, que continuem determinados, firmes e convictos do propósito que nós escolhemos, fizemos a escolha para o ano de 2025, nesse período pós-carnaval em que a gente decidiu se consagrar ao Senhor. E assim nós vamos dar as boas-vindas e a boa noite para todos aqueles que já se encontram na live ao vivo. Vamos lá? A primeira hoje é a Damiana do Carmo, Geuciano Pereira, Cláudia Aparecida, Catarina Augusta, Mara Danelon, Juliana Migliorini, a Diana Araújo, Maria Vitor, Ilza Toniza, Claudineia Garcia, Diana Ferreira, Elisandra da Costa, Ana Paula Neves, Edna Fernandes, Wanda Maria, Renata Placidelli Abraão, Leonilda Vitor, Suzana Alves e a Josefa. Graças e louvores a vocês. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que Deus glorifique o seu nome através da vida de vocês. Que todo louvor, toda honra que Ele recebe é por causa também da vida de cada um que tem perseverado, que tem buscado a sua presença e que faz parte desse período de treinamento, porque o jejum de Daniel também é um treinamento de batalhas, aonde seremos instrumentos de Deus. Nós estamos hoje no 15º dia, encerrando praticamente o 15º dia, 71,43% do nosso objetivo já foi alcançado. Portanto, nós estamos quase lá. Hoje é o primeiro dia da semana, então entramos na última semana do jejum de Daniel. E queremos, que todos concluam com êxito e assim que forem recebendo as bênçãos, vão testificando e testemunhando para a glória do Senhor. Ainda há muito que nós ouvirmos do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que Deus vai falar conosco. 5 passos para a libertação total. E nós vamos estar refletindo nisso, porque é um fator preponderante em nossas vidas. E nós temos que entender, que compreender a importância de cada detalhe na nossa vida. Cada uma das palavras que ainda Deus tem para nós. 5 passos para a libertação total. E o texto, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 32 e o versículo 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agradeço a todos que irão ouvir esta mensagem. E eu sempre digo isso, Entenderei aqueles que ficam chateados quando a mensagem ela é uma mensagem corretiva. Não que ela seja uma mensagem corretiva, mas muitas vezes a mensagem ela não é aquilo que a carne gosta de ouvir. Mas como nós estamos no jejum de Daniel, eu acredito que não haverá muito esse problema, porque nós estamos aqui com a carne bem assentada, ela está bem sob domínio do Espírito, e a parte espiritual está interessada na palavra de Deus, a mensagem que vai trazer libertação mesmo.
a verdadeira sabedoria da palavra de Deus ao alcance de todos. Por que existem tantos pecados na vida dos cristãos, dentro das igrejas e também na vida dos pastores? Por que há tanta vida amarrada entre os cristãos? Por que os cristãos vivem envolvidos em confusão em suas vidas e precisam ficar sempre saindo de um lugar e fugindo para outro, cada hora com um tipo de problema? A resposta: o evangelho pregado na maioria das igrejas não é o evangelho do reino de Deus, do senhorio de Jesus Cristo, que mandou fazer discípulos de todas as nações. É uma mensagem de autoajuda, é uma confissão positiva, para agradar os ouvintes, com shows, entretenimentos, músicas, diversão, paredes de tudo quanto é cor, utilizando-se da tecnologia e não do poder do Espírito Santo. Resultado, a maioria dos cristãos dentro das igrejas não foi verdadeiramente liberta, e muitos sequer tiveram novo nascimento, isto é, a maioria das pessoas dentro das igrejas hoje não são salvas. Preste bem atenção. Você que vai ouvir essa mensagem precisa entender que ela não é para agradar o seu ego e nem atender ao seu desejo carnal. Esta palavra será ministrada para uma libertação total. Não se trata do que você gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir. Não é nada pessoal, mas você vai entender porque muitos casamentos estão destruídos ou arruinados, infectados com escândalos e traições, brigas, onde a casa vive no inferno. Vai entender por que muitas famílias cristãs vivem a qualidade de vida dos ímpios pecadores da pior qualidade e não a qualidade como verdadeiros cristãos. Porque muitos cristãos morrem sem jamais alcançar a vida em abundância que Jesus prometeu. 5 passos para a libertação total é uma mensagem do trono de Deus para todo coração que ama a verdade de Deus. A palavra de Deus corta e depois ela sara, ela é uma espada de 2 gumes. Como diz Hebreus 5, trabalho de libertação é como cirurgia, se não for bem feito, os resultados serão terríveis. Quais os sinais que eu preciso de libertação? Você já observou como o número de traições no casamento são grandes entre os crentes? Gente de ministério, especialmente louvor, e até pastores. Você já observou como os adolescentes, jovens e adultos cristãos vivem uma vida de escravidão de desejos carnais, com namoros 14, 15, 16, 17, 18 anos, 19 anos, namoros sem propósito diante de Deus, cheios de pecados sexuais? Muitas pessoas, por causa do orgulho próprio, não reconhecem, não aceitam que precisa de libertação, o que é um mal. Vamos a alguns sinais de que você precisa de libertação. Olhando você ou a sua família, né? Porque você tem que olhar também no âmbito familiar, não apenas olhar só para o seu umbigo, tem que pensar na família. Pedofilia, sexo com crianças, adolescentes, namorando e já tendo relações, mesmo que em pensamentos, vídeos, nas redes sociais, namoros com pecados sexuais, homossexualismo, né? Homem com homem, lesbianismo, mulher com mulher, adultérios, divórcios e segundos e terceiros casamentos e por aí afora, casamentos com escândalos sexuais, cristãos envolvidos em crimes e problemas com a polícia, cristãos que bebem, que fumam, que usam drogas, que são escravos de quase todos os tipos de pecados e vícios da carne, tatuagens, piercing e tudo que o mundo tem proporcionado, pensamentos maliciosos de impureza sexual mesmo dentro do culto, não conseguem prestar atenção na pregação, cristãos que não conseguem ter uma vida de oração, cristãos que não suportam o ensinamento da palavra de Deus, pouco ouvem a palavra, gostam de ouvir pregação que infla o seu ego, bebem tanta água que faz inveja até os camelos na hora do culto. Até se diz, se ele beber tanta água assim em sua casa, nunca terá problemas de rim. Cristãos mentirosos, simplesmente são viciados na mentira para escapar das situações erradas que aprontam durante a semana. Cristãos que vivem com pecados ocultos, pecaram e não têm coragem de confessar para receber a orientação da palavra de Deus, aqueles que estão se congregando, tem um pastor zeloso. Cristãos que vivem tendo outros desejos sexuais proibidos, pensamentos com desejos proibidos, alimentados pelo celular, como a sodomia, por exemplo, que é um pecado muito difundido hoje no meio de casais cristãos. Cristãos viciados em pornografia pelas redes sociais e internet. Cristãos que vivem nervosos, irritados, tendo sempre explosão de raiva. Você nunca sabe se está calmo, se está raivoso. Cristãos que murmuram e reclamam o dia todo dia. Cristãos com pensamentos perturbadores, para pegar uma faca ou uma arma ou fazer algo do tipo, fazer algum tipo de bobagem, tal como pular de algum lugar alto, esfaquear alguém. Cristãos cuja vida espiritual está sempre amarrada, dão um passo para frente para seguir ao Senhor, mas logo dão 2 passos para trás e não conseguem amadurecimento espiritual, dificuldades até em perseverar nos cultos, no discipulado. Famílias que tinham tudo para ser felizes, mas não conseguem.
Gente que vive com inveja de outras pessoas, ou que sofre com a inveja de outras pessoas, especialmente da família. Gente que não consegue parar de xingar, de falar palavrões em momentos de crise nervosa ou de quando irritado, irritada. Gente que sempre sente pontadas no corpo, ou partes do corpo que parece que adormecem do nada. Já fizeram exame e não tem doença física. Gente que sofre com sintomas de várias doenças, fizeram exames e não tem doença física alguma. O seu dinheiro some e não dá para o mês. Não consegue pagar suas dívidas e muitas dívidas são até antigas. O casal que briga por qualquer motivo. Discussões, palavrões, xingamentos, ofensas. O lar é um verdadeiro inferno de ofensas. Vida amarrada, sem resultados. Você vive desanimado e reclamando. Vida com prejuízo constante, sem explicação aparente. No seu casamento, seu parceiro ou a sua parceira já teve vários casos de traições e você ainda sente mágoa e tristeza. Prejuízos constantes em quase tudo que faz. Sonhos estranhos, pesadelos, acorda no meio da madrugada, perde o sono, não tem explicações. No seu casamento, o seu parceiro ou a sua parceira tem um ciúme doentio, como uma doença que sufoca a sua saúde. Sua casa tem um ambiente pesado, ruim, sem paz. Se você é solteiro, sempre se envolve com a pessoa errada. Sua vida sentimental é pura frustração e decepção, com uma vida de sanção e cheia de pecados sexuais no namoro. Seu negócio tinha tudo para dar certo, mas dá tudo errado. Em muitos momentos os problemas aparecem de todos os lados, um atrás do outro. Parece que o problema te procura. A sua mente fica confusa, atrapalhada e desanimada. Para conseguir algumas coisas em sua vida, a sua empresa, o seu casamento, você precisa mentir constantemente. Você desconfia ou tem o pressentimento que fizeram um trabalho de macumba, magia negra, feitiçaria ou bruxaria contra você. Famílias que não param em igreja. Quando parece que está tudo bem, surge um problema e precisa mudar de congregação. Pessoas que não param em emprego. Quando parece que está tudo bem, surge um problema e precisa mudar de empresa. Marido que na infância cometeu o pecado da sodomia com gays e animais, com os meninos, né? E agora insiste na sodomia com a esposa. Mulheres que ficaram grávidas solteiras e se casaram com outro homem, e este até rejeita o seu filho, porque não é dele. Mulheres que ficaram grávidas e tiveram filhos de vários homens e não se casaram com nenhum deles. Adolescentes que ficaram grávidas no namoro. Mulheres que, quando solteiras, tiveram uma vida de muitos parceiros sexuais com outros homens, e hoje sua vida sentimental vive momentos ruins, solitários, de frustração ou decepção. Homens que, quando solteiros, tiveram uma vida de muitas parceiras sexuais com outras mulheres, inclusive nas famosas casas das mulheres, e hoje a sua vida sentimental vive momentos ruins e solitários, e bastante conflito com a esposa. Mulheres que viviam se prostituindo nas chamadas casas de mulheres. Quem participou direto ou indiretamente de passes com guias e entidades em terreiros de macumba, leitura da sorte, com cartomante, horóscopo, benzedores. Homem que traiu esposa com outras mulheres. Mulher que traiu o marido com outros homens. Você tem o desejo de morrer, sente tristeza, melancolia. Certos problemas, complexo de culpa, você acha que tudo é culpa sua. Certos problemas de seus antepassados que se repetem em sua vida e na vida de vários outros membros da sua família. Sente peso nas costas, dormência em alguma parte do corpo, já fez exame, não tem problema de saúde física. Sofre com ansiedade e depressão, até vive debaixo de remédios. Sofre com indecisão e por fazer escolha errada, está sempre indeciso e faz sempre a escolha errada. Falaram para você que tem um trabalho feito contra você, já provocou aborto, consultou benzedeiras. Você só atrai pessoas casadas. Você tem filho bastardo, de união proibida entre outros pais. Conquista muitos bens e dinheiro, mas perde quase tudo. Com ele some o dinheiro. Empresas e negócios amarrados, não vão para frente, o seu trabalho. Sofre com gente invejosa e ciumenta, especialmente na família e no trabalho. Família que tem gente que se matou, tentou se matar, ou pensa em se matar, ou já falou em se matar. Família que vive em pé de guerra, você não tem paz em sua própria casa. Sua família tem um membro que é o desperdiçador, por causa dele a família fica endividada, arruma dívidas, inclusive, muitas vezes com ameaça de morte, né? Porque mexe com traficante, com agiotas. Dor de cabeça constante, sem aparente explicação médica. Insônia constante, dorme à base de remédio, como o Rivotril. Você tem dó de si mesma ou de si mesmo. Você foi amante de alguém ou teve amante, as portas não se abrem para você, está tudo trancado. Lançaram maldição verbal contra você, jogaram praga do tipo, você não vai ser feliz, se você não for minha, não será de ninguém, ou meu, né? Não será meu, não será de ninguém. No seu trabalho, na sua empresa, está tudo trancado. As dívidas só aumentam e você não vê saída no fim do túnel.
tudo está dando errado. Sua vida espiritual não deslancha. Quando parece que vai crescer e frutificar, acontece um fato ruim. Ou acaba tudo em nada. Ou tem que sair como que fugindo de algo, deixar ou parar tudo, deixa tudo. Você tem dívidas e não consegue pagar, tem dívidas que já tem mais de 20 anos e ficou para trás, ou se não tem 20, está próximo disso. Você se divorciou e casou outra vez, e o casamento já está ruim. Você é avarento, gasta o dinheiro com muitas coisas, mas não dá R$1 seu no reino de Deus. Se diz cristão e vende bebida alcoólica, cigarro e coisas, drogas e coisas do tipo. Se diz cristão e faz jogo do bicho, bingo, mega sena. 5 passos para a libertação total. 2 perguntas. Mas eu já sou crente há tantos anos, preciso mesmo disso? Mas Cristo não levou tudo isso na cruz? A resposta: e por qual motivo você acha que as igrejas estão cheias de pastores, gente do louvor e membros carregados de pecados ocultos, fugindo daqui para lá e causando escândalos dentro da igreja? À toa? Pregando o evangelho frouxo, baseado em prosperidade, confissão positiva e de autoajuda, usando objetos de feitiçaria ungidos e feitos sob encomenda para agradar e dar entretenimento ao público, está exaltando a carne e promovendo o pecado como nunca. É um evangelho sem reino e sem senhor. É um evangelho que não traz libertação, mas acumula pecados, traições, adultérios e segundos e terceiros casamentos e tudo quanto é coisa errada. A primeira coisa: confessar os seus pecados. Em Atos, 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 9, ele escreveu: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 9 ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Confessar aqui, homologeu em grego, quer dizer reconhecer, é declarar-se culpado de uma acusação, é concordar com, é dizer a mesma coisa que outra pessoa. Professar publicamente a si mesmo como adorador de alguém. Dizer apenas eu sinto muito ou peço desculpa não basta. Primeiro você precisa reconhecer a necessidade de receber libertação. No Salmo 51, versículo 3, Davi escreveu: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O orgulho e a arrogância não podem dividir, a soberba, né? O orgulho, a soberba, é a vaidade pessoal. A arrogância ou soberba, conceito elevado de si mesmo, você se acha melhor que os outros ou acha que não precisa. Depois você confessa os seus pecados. Um exemplo: um pai vê o filho tacando uma pedra no carro do vizinho. Foi você quem atirou uma pedra no carro do vizinho, Daniel? Por favor, papai, me desculpe. O garoto não confessou seu erro. Enquanto não concordar com seu pai e dizer: papai, eu atirei uma pedra no carro do meu vizinho porque eu estava com raiva dele. Isso é errado, eu te peço perdão. Quando você peca, se sente triste, até mesmo você conta para Deus que você está triste. É tudo muito bonito, mas não é confissão de pecados. Confessar pecados é quando você diz a Deus: pai, eu alimentei um pensamento malicioso e sexual, ou malicioso de vingança contra a pessoa, ou de ódio, de raiva, e sei que isso é pecado, e sei que o pecado me separa do Senhor. Romanos 3, 23, Paulo escreveu: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Confessar pecados é quando você diz a Deus: pai, eu tratei minha esposa, meu marido, meu pastor, um irmão, de forma grosseira essa noite, e isso está errado diante de ti. Confessar pecados é reconhecer a necessidade de libertação, e é o primeiro dos 5 passos para receber a libertação. Satanás vai encher seu orgulho, a sua soberba, como uma bexiga com ar, para você manifestar arrogância e dificuldade de reconhecer que precisa de libertação e que é necessário confessar os seus pecados. Como a gente faz, por exemplo, no Ministério de Intercessão. Imagina que nós confessamos publicamente, né, no ministério. O diabo vai tentar te convencer de que não é mais necessário, ou que já é tarde demais para confessar pecados. Você já está em Cristo, já foi perdoado, não precisa fazer mais nada, né? O evangélico diz que você não precisa fazer mais nada. Para salvação, não. Mas como resultado da salvação, sim. E com esse sofisma, é uma mentira que parece verdade, tecnicamente falando, ele está conseguindo ter milhões de cristãos e pastores com pecados ocultos. Na igreja de Atos, os discípulos não deixaram o orgulho e a arrogância impedir que confessassem os seus pecados. Atos 19, 18, 20 diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, publicamente. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos.
Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 50 mil denários, literalmente 50 mil pratas. E é o equivalente ao trabalho bem pago de um homem por 130 anos. Então era muito dinheiro. Se você não reconhecer que você precisa de libertação, nunca será liberto. Como o sujeito que bebe e não se sente viciado e afirma que pode parar a qualquer hora, mas ele nunca consegue parar, né? Evidentemente. Essa é a questão. Sua confissão de pecado abre caminho para a expressão frutífera de santidade e pureza de consciência diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreve, o apóstolo Paulo falou e Lucas escreveu em Atos 24:16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O segundo passo é renunciar às práticas prazerosas do pecado. Isso é muito importante. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, olha que a graça de Deus salvadora, quando você é salvo, a graça de Deus faz isso, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, né, coisas de ímpio, vida de ímpio, e as concupiscências mundanas, quer dizer, concupiscência do desejo da carne, do mundo, vivamos nesse presente século sóbrio da nossa vida, e justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada, ou bendita, como diz a atualizada, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Renunciar. O verbo aneomai quer dizer renunciar, é rejeitar, é não querer mais, é deixar por sua vontade própria alguma coisa. Concupiscência traduz a palavra eptúmia, que é o desejo carnal intenso, apetite sexual proibido, luxúria, corrupção, sensualidade, coisas do sentido. A graça salvadora de Deus opera na vida dos salvos. A renúncia ao pecado é a nossa resposta ao amor de Deus por nós. Então, quando alguém é salvo, a graça vai trabalhando para que ele elimine, ele renuncie tudo que é errado. A ideia de nunca cair em qualquer pecado é inútil, pois enquanto vivemos neste mundo sempre vamos pecar, mas podemos evitar os pecados graves para a morte. Com a graça de Deus operando em nós e com o nosso esforço pessoal, com a ajuda do Espírito Santo, os nossos pecados deverão ser cada vez menos graves, além de serem involuntários em nossa vida. Esse medo de cair em pecado será válido contra os pecados de morte, como adultério, prostituição, pecados da carne em geral, vícios de bebida, drogas e coisas semelhantes, crime, né, mentira, essas coisas políticas. Tentação não é pecado. É como um passarinho voando ao redor de nossa cabeça. Só não podemos deixar que ele faça ninho em nossa cabeça, que é quando caímos em pecado e ficamos viciados em cometer esse tal pecado. Uma vez que você fez o primeiro passo, confessou, agora o segundo passo é renunciar. Por isso, a preocupação e o temor a Deus que os verdadeiros cristãos têm em não cair em pecado é libertadora. Eles ajudam a evitar o pecado, como Jó, que se desviava do mal. Em João, capítulo 16, versículos 7 e 11, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando você renuncia a pecados, é o resultado da operação do Espírito Santo em sua vida, te preparando para a libertação total. Aleluia! Aleluia! Terceira, fechar as portas, as 7 portas. Em Gênesis, nós lemos 4, 6, 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus disse a Caim que o pecado está sempre à nossa porta, e esse pecado será o nosso desejo de pecar, ou errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Mas Deus nos ensina a dominar o pecado. Como? Fechando a porta. Porque se eu não fecho a porta, acontece o que Deus falou para as tribos de Ruben e Gade, caso elas não cumprissem a promessa de lutar ao lado das 10 tribos de Israel, até que eles tenham vencido os inimigos e pudessem habitar em Canaã, em Números 32, 22, 23.
e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O teu pecado sempre vai te achar. É o que anda acontecendo com milhares de pessoas, mesmo dentro das igrejas. Elas não fecham as portas do pecado, que são brechas espirituais, e o seu pecado acaba achando cada uma delas de novo. O pecado é como um cão farejador da polícia, que fica procurando droga escondida até achar. Se você não obedecer e não fechar a porta, o teu pecado vai te achar. E você vai cair em pecado várias e várias vezes. E cai, e assim vai. E que portas são que eu tenho que fechar? Você pergunta, pastor. São 7 portas por onde o mal e o pecado entram em sua vida. Assistam, tem um vídeo também falando sobre isso. Aqui eu vou resumir. Primeiro, a porta dos pensamentos, em Efésios 2, versículos 2 a 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Os seus pensamentos podem escravizar você. Só pensar bobagens, só pensar besteiras, só pensar coisas de natureza sexual, só pensar coisas de política, como essa política ideológica que nós temos no Brasil, só pensar em fazer coisas que são pecados, te desviam todas essas coisas do reino de Deus. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados que podem ser bons ou ruins conforme foram as suas escolhas. A segunda porta é a porta dos olhos. Em Mateus 6, 22, 23, nós lemos: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que você anda vendo, segundo Jesus, revela se o que está dentro de você é luz ou trevas. Seus olhos podem estar vendo pornografia, por exemplo, pode estar vendo novelas, especialmente novelas como apresenta na Globo, que a gente sempre ouviu falar aí. Os seus olhos podem estar vendo a palavra de Deus. Salmo 101, 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Má aqui é Belial, o principado caído. Literalmente, não porei coisa de Belial diante dos meus olhos. Nas redes sociais e na internet em geral estão poluídas, a TV também, né? Estão poluídas com as coisas de Belial. O que você anda vendo ultimamente? Na TV, nas séries. A terceira porta é a porta dos ouvidos. Em Lucas 8:8. E outra carimbou a terra, e nascida produziu fruto. Assento por um, dizendo: ele essas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você ouve e de quem você ouve te mata ou te dá vida. Se você passa o tempo ouvindo músicas do mundo, por exemplo, das coisas que há no mundo, você vai colher destruição, especialmente destruição da sua vida espiritual, do seu tempo de oração, do seu tempo com a palavra, do seu tempo de comunhão com Deus. Se você passa o tempo ouvindo músicas espirituais, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, você renova sua fé, sua confiança. O que você anda ouvindo ultimamente? A quarta parte é a quarta porta é a porta da boca. Salmo 39:1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Em Mateus 15:18, Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que você anda falando está trazendo para a vida para você ou está te matando a cada dia mesmo que você não perceba? Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá do seu fruto. Se você é uma pessoa que costuma xingar e falar muitos palavrões, são invocações de demônios, decretos de maldições, né? O exemplo, famoso filho de prostitutas, diria, né, em 4 letras, aí é o nome de uma deusa romana, é o nome associado a Umbanda, várias pombagiras. Você invoca um demônio que causa desvios sexuais,
adultério, gays, lésbicas, seus órgãos. O que se deve fazer? Sai, Satanás, está quebrado em nome de Jesus. Palavrão que vem do Lázaro, cheio de lepra, rancenismo, invoca o Omulu, demônio que invoca doenças, pestes e chagas. É para se dizer, quando escuta um palavrão desse, sai, Satanás, está quebrado em nome de Jesus, essa maldição. Se de sua boca saem mentiras, palavras de inveja, reclamação todo dia, todo momento, de fato sua vida está cheia de amarras e você precisa de libertação urgente. E a quinta porta é a porta do coração. Em Provérbios 4:23, muito conhecido, né, um dos provérbios mais conhecidos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Essa é a porta principal por onde o mal entra em nossa vida e muitas vezes nem percebemos. Inveja, mágoa, ressentimento, falta de perdão, desejos proibidos, adultérios, todo tipo de mal começa daí, ciúmes. É por isso que o diabo arranca a mensagem da pregação para que as pessoas não escutem e sejam abençoados por Deus. Como Jesus fala em Lucas 8:12, aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. E Jesus fala em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que você tem guardado em seu coração? É por isso que o diabo procura distrair durante as pregações, para que você não ouça nada e não receba nada de Deus. A sexta porta é a porta das mãos. E essa porta, ela fala das suas escolhas. E isso é importante que você entenda. Ela fala das suas escolhas. Em Mateus 18:8, Jesus disse, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. Em Mateus 5:30 ele fala, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. São as suas escolhas, é o que você faz. Você deve estar reclamando com Deus, por isso é o que está acontecendo. O que é isso? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu oro todos os dias, jejuo e dou o dízimo do Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Veja o que você está fazendo. 10 princípios sobre as escolhas. Aprenda esses 10 e eu vou tentar falar devagar para você assimilá-los. Primeiro princípio. Você é livre para fazer a escolha que quiser, mas as consequências são obrigatórias. Segundo princípio. Você é o único responsável por suas escolhas. Terceiro. Sua vida depende das suas escolhas. Quarto. Você sofre hoje o resultado das suas escolhas no passado. Então, é melhor aprender do que reclamar. Quinto princípio. Seu futuro está nas mãos das escolhas que você faz hoje. O que vai acontecer na frente depende do que você escolheu hoje. Sexto princípio. Não é falta de sorte sua, são suas escolhas erradas. Sétimo princípio. Não é azar seu, é o vício de fazer escolhas erradas. Oitavo princípio. A vida é moldada pelas escolhas, então aprenda a fazer a escolha certa. Nono princípio. O seu problema é como você faz as suas escolhas. Você precisa aprender a fazer escolhas erradas. Décimo princípio. Não seja ignorante, aprenda como fazer a escolha certa, e elas estão na tua palavra. Como disse Billy Graham, ore agora por suas escolhas, para que você não precise orar depois pelas suas consequências. E a sétima porta, a porta dos pés. Porta maravilhosa, a porta dos pés. Provérbios 4, 26, 27 diz, pondera a vereda dos teus pés e os teus caminhos, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Onde você costuma ir? Onde você costuma andar? Onde você costuma passear? Quais são os seus locais preferidos, os seus hobbies? Pode te fazer cair nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, no crime ou qualquer tipo de pecado? Se for, cai fora. Mas também te afastam dos compromissos com o Senhor, do culto, do discipulado, da ceia do Senhor, da palavra. Esse é um bom exemplo, de escolhas e resultados. Às vezes vamos a um lugar que nunca deveríamos ter ido. Às vezes fazemos uma viagem que nunca deveríamos ter feito. E a gente reclama, mas aí está a questão que a gente precisa aprender.
Em Marcos 9, 46, versículo 45, 46, Jesus disse: e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Com quem você anda? Com que tipo de... com quem você tem saído ultimamente? Com que tipo de pessoa? Ao entrar por esta porta, o diabo tem destruído muitas pessoas. Provérbios 13, 20, ele diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aprenda logo, antes que seja tarde demais. E é importante nós colocarmos aqui dentro da libertação, renovar a mente. Renovar a mente é muito importante. A mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus, e nós já colocamos uma palavra assim. Romanos 7,15, o apóstolo Paulo escreve: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E é em nossa mente que se decide a vitória ou a derrota. Em Romanos 7,17 ele continua: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Todo ser humano nasce em pecado, porque é raça de Adão. Isso a gente já tem falado bastante aqui, todos são raça de Adão. E é errado aquela ideia de que criança não tem pecado, bebês não têm pecado. Salmo 51:5, Davi diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, porque somos raça de Adão. E é em nossa mente que se decide santidade ou pecado, porque o ser humano já nasce com pecado. Romanos 7,19, Paulo fala: porque já não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. As crianças, elas não têm consciência do pecado. Por isso que Jesus diz que delas é o reino de Deus. A partir do momento que passa a ter consciência, aí entra na regra geral. É em nossa mente que se decide a libertação ou escravidão. Ainda em Romanos capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo continua: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa luta em nossa mente, o apóstolo Paulo definiu bem. Então, o querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. O apóstolo aponta para Cristo e nos lança o desafio: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A BAP, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente consciente, que você está usando agora para prestar atenção em mim, controla o seu cérebro 5% do dia. A mente inconsciente controla os nossos pensamentos 95% do tempo. Então, veja bem, a maior parte do tempo a nossa mente é controlada pelo inconsciente. O cérebro humano tem 70 mil pensamentos por dia. Medite então na palavra de Deus, senão esses pensamentos vão ser distorcidos. Não deixe que as vozes satânicas e demoníacas dos principados abafem a voz profética em sua vida. Você pode alcançar a libertação total. Você precisa vencer a batalha na sua mente. Muitas vezes você fracassa ou acaba escravizado por causa dos seus pensamentos. Escravos do celular, escravos do ciúme doentio, escravos da bebida alcoólica, escravos de tanta coisa errada. Pensamento é algo tão poderoso que ele pode controlar onde você vai chegar ou não chegar. Nós vivemos dias de crise moral, ética, espiritual no país e dentro da igreja. Se os seus pensamentos refletem o que os ímpios pensam, o que os hereges pensam, o que esse governo ímpio pensa, você nunca será a voz profética nesse tempo. Diga: eu creio que sou o melhor de Deus para esta geração. Diz aí, anote, escreve, guarde: eu creio que sou o melhor de Deus para esta geração. E se a gente olhar essa geração, nós é assim. Entendeu? Obrigado, irmã. A palavra oportuna, sim. E é uma palavra, como eu disse, pode não agradar a muitos, porque nós estamos falando realmente aquilo que é necessário, porque é de Deus a palavra. Se você não fizer a escolha certa, teus pensamentos ruins vão fazer de você escravo de qualquer coisa demoníaca. Especialmente se você não é um discípulo que frequenta o discipulado de Jesus. Quase 90% das respostas que temos durante o dia estão baseadas no arquivo de experiências anteriores, o passado arquivado. Quando você faz a escolha certa de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida, Deus a coloca em tua mente e a escreve em teu coração. Aí começa a renovação da mente e dos pensamentos. E quando você for tentado a fazer algo errado, o Espírito Santo traz essa palavra e você, não, a palavra de Deus diz isso. Não adianta você ignorar o diabo, porque o diabo não vai ignorar você. Não adianta você brincar de ser crente, porque o diabo não vai brincar de ser diabo.
Satanás conhece muito bem o funcionamento da mente humana. Ele sabe que se conseguir manter em sua mente uma das suas fortalezas, fortaleza é um padrão de pensamento, emoção ou atitude que permite ao diabo te manter escravo de alguma coisa. 5 consequências vão acontecer com você. E eu vou falar devagar para você entender isso. Eu vou repetir. Como Satanás ele conhece bem o funcionamento da nossa mente, ele sabe que se ele conseguir manter a sua mente presa em alguma das suas fortalezas, 5 consequências vão acontecer com você. Primeiro, o seu espírito será escravo para sempre fazer escolhas erradas. É onde a pessoa fala que não tem sorte. Eu não tenho sorte, eu escolho sempre a pessoa errada. Não, não é que você não tem sorte, é que você faz escolhas erradas. Segundo, você não terá um conhecimento íntimo com Deus. Vai ser essas pessoas que não sentem falta de Deus. Ir ao culto ou não ir ao culto para eles não faz diferença nenhuma. Ir ao discipulado ou não ir não faz diferença nenhuma. Terceiro, sua mente será instrumento para fazer o seu corpo pecar e sofrer. E quarto, você não terá autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. A palavra que nós ministramos em 3 mensagens. E quinto, você terá dificuldades em obedecer à vontade de Deus. Estará sempre desobedecendo e não vai entender por quê. O melhor método para nos ajudar na libertação e renovação da nossa mente é através do discipulado, aonde serão tratados. Vai ser tratado a tua autoimagem errada, as tuas lembranças erradas, a confissão errada, a mente passiva, a falta de perdão com mágoas e ressentimentos, ter raiz de amargura, desejo de vingança, de separação, viver com frustração na vida. Tudo isso precisa ser tratado em nossas vidas. E isso é pela palavra de Deus. Como eu já falei, Deus faz as coisas e opera através da sua palavra. E como tomar posse da libertação? Como vocês podem observar no jejum de Daniel, a ênfase é sempre a maior parte nos ensinos de Jesus. No João 8, 31, 32, 36, que eu comecei a mensagem, agora eu volto para ela. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já viu muita pregação sobre isso? E já viu muita gente usando esse versículo? O que liberta de verdade? O conhecimento ou a verdade? É a pergunta, né? Esse é um texto da Escritura que é entendido de forma errada, como muitos deles. Ensinado de forma errada, e por isso as pessoas creem de forma errada, é consequência. O que realmente Jesus quis dizer? O que o original grego tem a nos revelar? Aí nós vamos para o original, para ele tirar todas as nossas dúvidas, porque no original não tem erro. Ele fala permanecerdes. O verbo aqui meno, grego, ele quer dizer 2 significados importantes. Primeiro, permanecer, no sentido de nunca parar, mas perseverar. E segundo, ficar, no sentido de residir, de conservar ou continuar. Isto é, nunca parar, nunca desistir. E ele fala conhecereis. Aqui nós temos um verbo grego muito interessante. O verbo grego, ele é ginosko. Mas esse verbo, ele foi usado para traduzir uma expressão idiomática judaica, usada para a relação sexual entre homem e mulher. Daí a ideia é ter intimidade com, é ter familiaridade, é ser íntimo. Então ele fala de um conhecimento gerado pela intimidade, não é um conhecimento apenas intelectual. Ele poderia conhecer até o original, mas se ele não tiver intimidade com o dono do original, de nada serve. É vir ter o conhecimento no sentido de entender o que foi revelado, é conhecer o caráter de alguém. E Jesus fala que verdade, a palavra grega utilizada aqui por João, é aletheia, que significa a revelação de Deus trazida por Cristo. A verdade de Deus, que é a palavra de Deus, que é Cristo. E ele fala, vos libertará. Aqui um verbo, eleutero, que significa várias coisas. Ele tem pelo menos 6 significados importantes. O primeiro, tornar livre de uma pessoa que não é mais escrava. Segundo, colocar em liberdade do domínio do pecado. Terceiro, dar liberdade tirando o domínio do diabo. É muito importante isso. Quarto, libertar do poder e do castigo do pecado, como resultado da redenção. Quinto, é libertar de um estado de calamidade e morte. E sexto, é libertar o domínio dos apetites, dos desejos da carne e das paixões e dos pecados sexuais. Então é muito forte. O sentido exato das palavras de Jesus é:
se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, porque os discípulos de Jesus praticam o que ele falou. Aí ele fala, literalmente, versículo 32, e terão conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que liberta? O conhecimento ou a verdade? A resposta é a verdade, que é fruto do conhecimento gerado pela intimidade com ela, a verdade. Isto significa, traduzindo, é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Disso aprendemos 3 fundamentos que Jesus ensinou. Primeiro, os judeus que não desistissem da palavra de Jesus, voltando para a religião judaica, eles seriam discípulos de Jesus, é o discipulado. Segundo, e por isso esses judeus teriam conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, a palavra de Deus revelada por Jesus. A verdade é Jesus. Como ele fala em João 17:17 na oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E terceiro, esses judeus seriam libertos da escravidão da religião do judaísmo, da escravidão de uma vida dominada pelo pecado e pelo diabo. Jesus disse que eles eram filhos do diabo no versículo 44. Isso tudo é parte de um discurso único. Para serem discípulos de Jesus e filhos de Deus, então nós aprendemos o quê? Primeiro, que quem não desiste de obedecer a palavra de Deus. Segundo, vai se tornar um discípulo de Jesus. E terceiro, e esse discípulo vai ter um conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, a palavra de Deus. E por isso a verdade vai libertá-lo. Então, a verdade que liberta é fruto do conhecimento gerado com intimidade com a própria verdade. E como Jesus é a verdade, a verdadeira libertação vem após ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. É nada menos do que isso. Então, esse conhecereis a verdade vos libertará, fala de intimidade com a própria verdade. Por isso que quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a palavra de Deus, ele tem prazer. Ele tem prazer de escutar, ele tem prazer de conversar com as pessoas. Você vai conversar com essa pessoa, ele fala a palavra, ele tem prazer de cantar a palavra. Por exemplo, ele vai ter problema de cantar muitas músicas de hoje. Ele vai gostar de cantar a palavra, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então, isso faz a libertação. Por quê? Ele sabe aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Jesus. Mas como que isso funciona na prática? Aqui compararei isso, como dizia Jesus, usando as analogias que Cristo costumava dizer, né? Aqui compararei isso, como ele fala, aqui compararei o rei. Primeiro, eu vou colocar o medo de água. A pessoa que não sabe nadar, ela tem medo de entrar na piscina, na praia, no rio. Ela não entra mesmo, né? Tem aí das irmãs, quem é que não sabe nadar? Não é verdade o que eu estou falando? Você tem medo, você não entra, né? Sim. Já tem a minha esposa aqui que não sabe nadar. Estou falando alguma coisa errada? Não. Mas aí ela resolve aprender a nadar numa escola de natação. Com treinamento, o seu conhecimento sobre como nadar é gerado pela intimidade que ela vai ter dentro da água. E ela aprende a verdade sobre nadar, que liberta a pessoa do medo de nadar e do medo de água de piscina, de rio, de praia. E ela vai conseguir fazer isso. Isso todo mundo um dia tinha medo de entrar na água. Eu brincava, eu me lembro que quando eu estava na Polícia Mirim, o nosso comandante, o falecido cabo da Polícia Militar, Vitório de Ganucci, ele não gostava de perder. E eu estava na equipe dele. E a gente estava brincando com bola dentro da água. Uma represa. E o pessoal, como percebeu, como os meninos sabiam que eu não sabia nadar, eles jogavam a bola num lugar que eu não ia. Eu não ia lá, porque eu não sabia nadar, eu tinha medo d'água. Ele chegou e perguntou para mim, por que você não vai até lá? Eu falei, eu não sei nadar, eu tenho medo d'água. Aí ele começou a me explicar, me abraçou e foi me levando para a água. Eu falei, ixi. E ele foi me explicando, faz isso, faz assim. Joguei dentro da água e eu saí nadando. Aí, acabou o medo. Então eu aprendi. Nem todo mundo aprende assim, né? Eu aprendi. Mas, enquanto eu não tive intimidade com água, eu morria de medo. E isso é natural, né? O segundo é o medo de dirigir. Quem não sabe dirigir, não sei se alguém do que está me ouvindo não sabe dirigir, tem medo de pegar um carro. Andar no meio da cidade, num trânsito movimentado, dirigir à noite, né? Eu me lembro que a primeira aula que eu tive, que eu paguei uma aula particular para ir à noite em Bauru. E o meu instrutor, que era um irmão de discipulado também, ele me levou nas Nações, lá no fundão das Nações. Aquele monte de carro, aqueles luzes, farol, ele falou, eu quero ver aqui. Eu tive que aprender a vencer esse medo. Quando você começa a dirigir, o carro afoga toda hora. Sem contar que a pessoa vive errando as marchas, mesmo olhando a todo momento para o câmbio, que já é errado e perigoso.
Mas aí a pessoa resolve aprender a dirigir, entra numa autoescola, aprende, recebe treinamento, CNH, tudinho. Aos poucos o seu conhecimento sobre direção é gerado pela intimidade que ela vai tendo com o veículo. E especialmente depois que ela passa, né, na prova, ela fica mais tranquila. Aí obtém CNH, né? Aí ela vai aprender a dirigir de verdade. O que a liberta do medo é pegar o veículo e dirigir. Aos poucos vai dirigindo no trânsito, na rodovia, e o conhecimento gerado pela intimidade com o veículo se torna verdade. Aí ele começa a viajar, vai para outra cidade, assim vai. Isso é aquilo que é importante. Quando uma pessoa começa a ter o conhecimento gerado pela intimidade com a verdade da palavra de Deus, ela entenderá de que Deus se agrada da pureza, da verdade, em fazer o que é certo. Essa pessoa passa a odiar a mentira, a corrupção, e passa a ter prazer somente naquilo que é justo, aquilo que é honesto, que é verdadeiro. Todos vão começar a zombar dela. Não, você é santinha, você é certinha, você é chato, você é chata. Ele gosta de tudo certinho, porque a palavra da verdade está nele. Então, hoje você teve conhecimento sobre a verdade que Jesus ensinou. E por isso que as pessoas não gostavam de Jesus. A maioria não gostava, precisava, mas não gostava. Por quê? Porque Jesus é a pessoa da verdade. E quando os discípulos começaram a viver isso, a igreja de Atos começou a viver isso também. Tanto que eles eram os discípulos, foram pela primeira vez chamados lá na igreja de Atos, né? Lá em Antioquia, de cristãos. Por quê? Eram pequenos cristos, eles se pareciam com Cristo. Esse conhecimento sendo gerado pela intimidade com a verdade. A verdade vai libertar você e você vai obedecer a Deus, porque quem é liberto obedece a palavra de Deus. E espero que você tenha entendido bem esse entendimento, tenha tido bem, né, entendido bem tudo que estou explicando, porque esta é a mensagem da palavra de Deus. Em João 8,36, disse o meu Senhor, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, resumindo, 5 passos para a minha libertação total. Primeiro, confessar os meus pecados. Segundo, renunciar às práticas prazerosas do meu pecado, que me levaram a pecar. Terceiro, fechar as 7 portas do pecado, que vocês sabem que são portas abertas. Quarto, renovar a minha mente. E quinto, tomar posse da libertação. E eu tenho que fechar essas 7 portas que eu falei ali. Quais são? Primeira, porta dos meus pensamentos. Segunda, porta dos meus olhos. Terceira, as portas dos meus ouvidos. Quarto, a porta da minha boca. Quarto, a boca a gente só tem um, né? Fala demais, mas só tem uma. Quinto, porta do meu coração. Sexto, porta das minhas mãos. E sétima, porta dos meus pés. E eu repito aqui, 10 princípios sobre as escolhas, que é para nunca se esquecer disso. Primeiro, você é livre para fazer a escolha que quiser, mas as consequências são obrigatórias. Segundo, você é o único responsável por suas escolhas. Terceiro, sua vida depende das suas escolhas. Quarto, você sofre hoje o resultado das suas escolhas no passado. Quinto, seu futuro está nas mãos das escolhas que você faz hoje. Então, pensa bem. Sexto, não é falta de sorte sua, são suas escolhas erradas. Sétimo, não é azar seu. Você não tem azar, são escolhas erradas. Oitavo, a vida é moldada pelas escolhas, então aprenda a fazer a escolha certa. Nono, o seu problema é como você faz as suas escolhas. E décimo, não seja ignorante, aprenda como fazer a escolha certa. Em 2 Crônicas 7,14, texto bastante conhecido, está escrito: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, né, o meio-irmão de Jesus, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No ministério de intercessão, como eu já falei e tenho falado diversas vezes, nós confessamos os nossos pecados todos os dias antes das orações, porque a gente cumpre esse mandamento. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orar. Então a gente antes da oração tem que fazer isso, que aí não dá tempo de pecar, né? Já passa para a oração. A oração, essa mensagem, ela é para mudar a nossa maneira de lidar com o pecado, no meio de uma geração que se acostumou a pecar e não se arrepender dos pecados. Então isso é importante que nós tenhamos em mente nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, aí depois eu leio. Vamos então para esse momento, aquele momento importante que nós aguardamos com certa expectativa. Pega aí os seus pedidos. Pega os seus pedidos
e vamos estar meditando em tudo que Deus tem falado. Agora nós vamos apresentar os nossos mais que vencedores, que estão passando por toda prova, por toda luta, que eu sei como é que é em cada lugar onde você trabalha, na casa, família, né, os parentes. E a gente teve festa da neta, de aniversário da neta, né? E tem que ficar se olhando, né? Bolo de chocolate, salgadinho. E eu sei que muitos, com certeza, também estão enfrentando a batalha. De repente, os lugares que nunca deram nada, de repente estão levando muito doce, estão levando todo tipo de tentação lá. Mas nós estamos perseverantes, porque hoje é o 15º dia. Essa é a última semana. Pai Celestial, apresentamos a Ti agora, no Teu altar, os 46 irmãos e irmãs que estão perseverantes no jejum de Daniel. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Paula Neves Antônio, o Arnaldo Rodrigues da Silva, o Aurélio Teles, o Aldes Moreira, a Bruna Toniza Caides Galon, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Claudinéia de Lima Garcia, a Damiana do Carmo Damásio Diniz, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisandra da Costa Nunes, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, o Fabrício Galon, a Fernanda Aparecida Souza Oliveira, a Fernanda Elis Pereira, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Gislane Lima, a Ilza Toniza, a Irene de Oliveira Moraes, o Geuciano Pereira da Silva, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira Souza, a Josefa Zambonato, a Leonilda dos Reis Vitor, a Letícia Gonçalves Lázaro, a Luciene Carvalho, a Magali Rondina de Lourenço, a Maria José da Silva Santos, a Maria Lucier de Jesus Rosendo, a Maria Rita de Paula Moreira, o Mauro Ângelo Andriotti, a Maíra Kelly Mendes Marques, a Sandra Maria Malfra, o Sérgio Francisco Bezerra de Melo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Rodrigues da Silva, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a Winnie Ferreira da Silva. Nós entregamos todas essas vidas nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também vou dar aí, mas antes de eu dar as boas-vindas, antes que eu esqueça, vou dar uma oportunidade para a pastora também dar a saudação para os irmãos. Para os irmãos e as irmãs, né, que estão aí perseverantes no jejum de Daniel e os que estão presentes também na live. A palavra Sim. é sua. Todos os perseverantes aí, né? Nós estamos encerrando mais uma semana e já partindo para a última semana. Que Deus continua conosco, nos dando a graça e obtermos as respostas nas nossas intenções, né, do jejum. Mas que continuemos perseverando. Chegamos até aqui. Não podemos mais desistir. Agora já estamos na reta final. Que Deus abençoe a todos. E seja mais uma noite abençoada também. Em nome de Jesus. Seu sono, sua vida, sua família. Seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A Damiana do Carmo, o Geuciano Pereira, a Cláudia Aparecida, a Catarina Augusta, a Mara Danelon, a Juliana Migliorini, a Diana Araújo, a Maria Vitor, a Ilza Toniza, a Claudinéia Garcia, a Diana Ferreira, a Elisandra Costa, a Ana Paula Neves, a Edna Fernandes, a Wanda Maria, a Renata Placidelli, o Abraão, a Leonilda Vitor, a Suzana Alves e a Josefa Zambonato, Maria Vitor, a Claudinéia Paula, a Joyce Camila, o Fábio Souza, o Johnny William, a Dani Arantes, a Edna Fernandes, colocou aqui palavra oportuna, obrigado Edna, Deus abençoe, a Ilza Toniza, que colocou aqui que temos que ter vínculos verdadeiros e eternos com a palavra, intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Explicou com muita clareza e com excelência, parabéns, muito obrigado. Fico
contente que o retorno seja bom. Deus abençoe a todos. Então essas mensagens, essa palavra estão sendo colocadas aí. Vamos fazer os nossos 7 decretos, que a gente não pode, né, deixar de fazer esses decretos sobre a tua vida, a vida de todos os que estão online, né, os que estão no jejum, os que não estão, e também a todos aqueles que vão assistir o vídeo e receber essas orações em suas vidas. Eu quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e sobre a tua família. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Na casa do justo há um grande tesouro. Provérbios 15:6. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde a cada membro da família sirva a Deus de coração e com a mente, e desfrute dessa bênção nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. Salmo 118:15. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de tua família. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. A promessa de Lucas 6:38. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5, que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma e sobre a tua família, na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3. Na revelação de Gálatas 4:22-31, serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem nas promessas de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 7, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente encerrar, nós vamos agora dar a bênção final. A bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e você esteja recebendo aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um sono abençoado esta noite. Um sono maravilhoso, conforme a promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Muito obrigado por estar conosco nesta noite. 15º dia, amanhã já partimos para o 16º. A reta final, estamos chegando. Já já a gente está vendo a nossa rampa, o nosso pódio, aonde estaremos concluindo com êxito e com a graça do Senhor mais esse jejum de Daniel de 2025. Então, que Deus te abençoe, e sendo assim, eu encerro essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.